Hoje foi realizada a missa de sétimo dia, em memória das 12 crianças vítimas da barbárie na escola Tasso de Silveira, no Rio de Janeiro. Uma multidão acompanha a cerimônia e a repórter Anne Lotterman está lá em Realengo. Anne, mais uma manhã bastante difícil por aí, né? Boa tarde. Oi, Grilo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, mais de 3.000 pessoas participaram dessa missa de sétimo dia em homenagem a essas vítimas desse massacre aqui na escola Tasso da Silveira. Estiveram presentes amigos, parentes, alunos e os pais também dessas vítimas. Quem celebrou a missa foi o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, e depois da missa foi realizado um culto ecumênico com representantes evangélicos, judeus, Hare Krishnas, do candomblé, entre outros representantes religiosos. O sargento Alves, o primeiro policial a chegar aqui na escola Tasso da Silveira e que evitou que esse massacre fosse ainda maior, recebeu ontem uma homenagem, né? Ele foi promovido ontem a segundo sargento pelo presidente da República em exercício, Michel Temer, e aqui em Realengo ele foi recebido como herói. Foi bastante aplaudido, muitos pais agradecendo por ele ter salvo a vida dos seus filhos. Também muita gente tirou foto com ele, muita gente tentou abraçá-lo, e ele pediu para que os pais e os alunos não abandonem a escola Tasso da Silveira e que a população não deixe de confiar na polícia. A secretária de Educação, a Cláudia Costin, falou também que na semana que vem será feito um processo de readaptação dos alunos com psicólogos e também assistentes sociais, que farão pinturas e poemas com as crianças. E no sábado, os ex-alunos vão pintar o muro aqui em frente à escola. Eles vão pintar esse muro de branco e, num segundo momento, os alunos farão mosaicos aqui nesse muro com mensagens de paz e também esperança. A parede entre duas salas já foi derrubada para a instalação de um grande aquário e os móveis estão sendo trocados. Os alunos voltarão aos poucos para a escola. Na segunda-feira vai voltar um grupo, na terça outro e assim sucessivamente. Esse calendário vai ser repassado amanhã para os pais desses alunos, numa reunião que vai ser realizada aqui mesmo na escola Tasso da Silveira, e todos esses alunos vão ser recebidos por psicólogos por tempo indeterminado. Na missa também estiveram presentes pais de crianças que perderam seus filhos de forma brutal, como a mãe da Isabela Nardoni, a Ana Carolina, o pai da Gabriela Prado, o senhor Carlos, a Gabriela que morreu há 8 anos atrás em um acidente no metrô, e o pai do João Roberto, que teve o carro metralhado pela Polícia Militar. E no final de tudo, helicópteros sobrevoaram aqui a região da escola Tasso da Silveira e soltaram e jogaram pétalas de rosas sobre a população. E a TV Globo teve acesso com exclusividade a 2 vídeos gravados pelo assassino Wellington Menezes de Oliveira, supostamente 2 dias antes dele cometer esse massacre aqui na escola Tasso da Silveira. A luta pela qual muitos irmãos do passado morreram e eu morrerei não é exclusivamente pelo que é conhecido como bullying. A nossa luta é contra pessoas cruéis, covardes, que se aproveitam da bondade, da inocência, da fraqueza de pessoas incapazes de se defenderem. Os irmãos observaram que eu raspei a barba. Foi necessário, porque eu já estava planejando ir no local para estudar, ver uma forma de infiltração. Eu já tinha ido antes, há muitos meses atrás. Eu ainda não usava barba. Eu fui para dar uma analisada. Hoje é terça-feira, aliás. Eu fui ontem, segunda. Hoje é terça-feira, dia 5. Hoje é dia 5. E essa foi uma tática para não despertar atenção. Apesar de eu ser sozinho, não ter uma família praticamente, né? Eu vivo sozinho e não tem pessoas a dar satisfação, mas como eu precisava ir no local e interagir com pessoas,
para não chamar atenção, eu decidi raspar a barba. Doutor Tavani, uma coisa é a gente analisar o que esta criatura fez naquela escola com as crianças, através dos atos, do relato das testemunhas todas. Outra é a gente assistir a esse vídeo narrado desta forma, com essa cadência, com todos esses dados. Que conclusões dá para a gente tirar agora que temos acesso a esse vídeo? Grilo, eu acredito que a psiquiatria possa contribuir com algumas hipóteses. Tudo que vamos falar aqui é por hipótese, porque obviamente ele já morreu, nós não temos como examiná-lo, né, em termos de vida mental. Mas o histórico mais recente de vida desse cidadão deixa claro que ele estava debaixo de um grave surto de tipo esquizofrênico, como nós dizemos. Por quê? Só uma pergunta. A própria denominação surto não implicaria num começo e num fim, num período de tempo? Claro. Porque se ele diz que foi meses antes já para analisar, seria o quê? Um longo surto? Ele estava doente há muito tempo. Tanto que há no histórico dele anteriormente, ainda na fase de adolescente, ele foi levado pela mãe, naquela época viva, né, para um exame psiquiátrico. Só que ele não aderiu ao tratamento. Como, aliás, acontece muitas vezes. Quer dizer, o doente mental grave, que nós chamamos de psicótico, ele não se sente doente. Então, por causa disso, ele não suporta tratamento. Ele diz, por que eu vou me tratar se eu não sou doente? As famílias que têm pacientes desse tipo, desse perfil doentio, né, psicótico, experimentam isso frequentemente. E aí o psiquiatra tem que usar uma estratégia, uma tática de como tratar e provocar a adesão desse paciente para o tratamento. Nós temos treinamento para isso, nós temos como abordar. Mas vamos voltar ao caso específico. Então ele já vinha doente há muito tempo. Ontem a imprensa, me parece, ou hoje, divulgou 11 documentos manuscritos por ele. São verdadeiras aulas de psicopatologia, como nós dizemos. É um material rico em que mostrar que ele estava delirando. Eu já falei isso na TV Globo, vou falar aqui. É como se ele tivesse escrito uma novela. E diante daquele script que ele achou sensacional, que é o do terrorista, é do homem que vai para a ação e morre, né, suicida, ele incorporou aquele personagem e não saiu mais dele. Ele achou que a atitude dele nesse vídeo, fica evidente, ele imita muito aquela atitude dos homens-bomba, dos terroristas. Até essa estratégia que ele fala, tirei a barba, não sei o quê. Mas veja uma coisa que chama a atenção, por causa do ilogicismo da doença mental. Ele não defende uma causa, ele não defende uma meta, ele simplesmente faz uma crítica, num determinado momento, contra as pessoas que praticam atos de violência, contra os incapazes e indefesos. Quais são essas pessoas? São exatamente as pessoas que foram alvo dele. As crianças no colégio estudando e que ele surpreende, ingressando e fazendo aquela chacina terrível que abalou a todos nós. Inclusive, quando ele tenta citar religião e tudo mais, ele não tem embasamento, ele cita várias fontes de religião diferentes, não tem uma lógica ali na estrutura dele, na base dele. Indefesas, né, que ele falou. É que dentro do plano psicopatológico dele, já estava a ideia de ir ao colégio, tanto que ele esteve lá antes. Algumas vezes, Ele pode ser chamado de psicopata? Ele é um psicopata? Não, psicopata é outra coisa. O psicopata, ele tem alterações de comportamento, mas tem o juízo perfeito. E, geralmente o psicopata pratica ações nas quais ele tem certeza que ele vai sobreviver e vai conseguir surpreender a vítima. Diferentemente dele, que já sabia, tanto que ele levou uma carta com ele, né, dizendo como o corpo dele deveria ser tratado, etc, etc. Inclusive, de uma maneira como se fosse um ritual islâmico, né, que é a lavagem do corpo, que aliás os judeus também adotam, aos judeus tradicionalistas, mas é mais o muçulmano. Passou há pouco tempo um filme, que eu não estou me lembrando do nome, mas acredito que vocês tenham assistido, onde havia o preparativo de um homem-bomba. Como é que ele se prepara? Ele, então, às vésperas de praticar o atentado, no qual ele sabe que vai morrer, ele é lavado,
ele fica despido, é lavado pelos companheiros. É meio que uma purificação, Exatamente, né? é uma forma simbólica. E ele fala isso na carta dele. Todo mundo percebeu, a imprensa divulgou, aqui a Globo News divulgou. Na carta dele, que ele deixa como instruções para o sepultamento dele, ele começa dizendo que as pessoas são impuras. A contrário senso, ele se coloca como um homem impuro. E ele chega a insinuar isso, que ele é casto, ele coloca a impureza em termos de pecado tradicionalmente referido como sexo. Doutor Talvani, só para a gente encerrar, alguém prestando atenção nesta pessoa teria tido condições de perceber que alguma coisa muito errada estava acontecendo ou que uma coisa desta magnitude, dessa gravidade iria acontecer? Não, isso porque, veja bem, é bom até que você coloque isso para deixar claro para o nosso público que a doença mental por si só não é um risco de crime. Porque senão as famílias podem achar que o doente mental, os vizinhos que são doentes mentais, são perigosos. Não, a maioria deles é vítima de crime, não é o autor de crime. Deixa bem claro isso. Eu tenho uma razoável experiência de 40 anos nessa área e nunca vi doente mental ser regra do comportamento agressivo. Entretanto, alguns podem eventualmente, dependendo da gravidade da doença, praticar ilícitos. Geralmente os ilícitos são ilícitos muito mais por omissão, né? São ilícitos que ficam no âmbito doméstico, agressividade, quanto parente, quanto filho, etc. Esse tipo de ilícito, com essa gravidade, é raríssimo. Tanto que se a gente pegar os padrões, e vocês têm um arquivo fabuloso disso, dos chamados terroristas do exterior, eles não são doentes mentais. Os homens-bombas não são doentes mentais. Eles se convencem, através de uma causa, que o sacrifício deles tem que ser feito para que aquela causa seja prestigiada. Então, eu agradeço, Grilo, você ter falado nisso, que como psiquiatra eu tenho muita preocupação com um caso desse, porque as pessoas começam a imaginar. Isso abalou o Brasil inteiro, abalou no exterior também. Então ficam as pessoas a questionar, principalmente as famílias que têm algum membro. É possível perceber, pelo que você perguntou, é possível. Não o conteúdo que está na cabeça do cidadão pela doença, mas que ele está ficando diferente. Isso, aliás, está no relato das testemunhas. Fica avesso ao contato social, fica inafetivo, se isola. Inclusive, há um trecho aí do vídeo que ele diz que ele não tem praticamente família. Mas a iniciativa de mudar foi dele, de passar a viver isolado. Ou seja, ele se enclausurou na própria doença. E muitas vezes a família observa no início. E fulano, o povo usa até uma linguagem muito interessante, a gente psiquiatra ouve muito. Doutor, eu trouxe ele aqui porque ele está ficando esquisito. Essa palavra, está ficando. Mas esquisito como? Não, ele já não fala mais com ninguém, ele não quer saber de festa, não quer participar de qualquer relacionamento, e ele não era assim. A pessoa da família nota a diferença. Não vamos agora dizer que pessoas que são sistemáticas sejam doentes, não é isso. Mas naquela pessoa você sente que a curva de vida, ela se rompe num determinado momento. E olha só, doutor, hoje inclusive saiu uma matéria de um menino que foi pro colégio levando uma faca de 30 centímetros e que a mãe ligou para uma colega dele e avisou para que ela avisasse no colégio, enfim. Uma mãe dessa sabe que o menino não está muito bem, né? Para ele pegar a faca e ir pro colégio. Que situação é essa? Isso a pessoa tem que estar alerta, o pai, a mãe, a familiar, para a possibilidade, inclusive, de levar, no caso aí, é um distúrbio de comportamento, né? Que pode estar por conta de um dissabor na escola, de uma rixa comum no meio escolar, né? Um xinga o outro, etc., fala alguma coisa. Isso aí é muito mais da órbita da psicologia, não é da psiquiatria. Isso não é doença. Isso é um desvio de comportamento. É mais do campo do psicólogo. Tá? A nossa bela cantora lá perguntou a palavra psicopata. A psiquiatria também usa essa palavra, mas muito restrita exatamente só para os doentes com distúrbio de comportamento. Não muito são pessoas psicóticas. Dr. Talvani de Moraes, psiquiatra forense, por ter vindo aqui ao Estúdio I, esses esclarecimentos super importantes. Agora que mais dados sobre esse caso estão aparecendo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você e a toda a equipe aí.